Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Flamenguista, trazendo mais um post aqui para vocês nesta segunda-feira aí, trazendo novidades sobre o mais querido e amado do Brasil. Tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, podendo nos ajudar, galera, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. De Flamengo, gente? Agora. Hã? Pensar no seu caso. O Oswaldo Pascoal me falava que o malvadão sobraria. Tudo bem, tem 4 pontos no campeonato, tá entre os times que mais pontuaram até aqui. Ontem fez o gol ali também na Bacia das Almas, Pascoal. Tomou conta do jogo o tempo todo, meu senhor. Mal menos. Tomou conta do jogo É o a tempo todo. base Claro que o time do Vitória tem um lance ou outro de contra-ataque, um perigo ou outro. Isso faz parte do futebol. Mas o Flamengo... Jogar no Barradão não é fácil, né? O Flamengo teve as ações da partida, né? Ainda o treinador do Vitória foi expulso porque deu um bico na bola. Não, comemorando o gol. De empate. E a bola vai na direção do Bandeirinha. Não pegou no Bandeirinha, vai na direção do Bandeirinha. Tá forte o Carpini, você reparou? Tá forte. Tá tomando. Tá forte. Muita Thiago Carpini, canagela, tá né? forte. Agora, o Arrascaeta é um jogador muito diferente, né, gente? Você O gostou do biquinho Arrascaeta, dele, né? é por isso que ele É tem o gol que o apelido. Ronaldo Fenômeno fez contra a Turquia. Ele roubou a bola ali, Ele- costurou e deu biquinho. Já O vai Plata, mostrar. o Plata o ajuda a roubar a bola. O Plata voltou também, perdeu esse gol aí. O Plata Finalizou perdeu. mal pra burro, hein? Todo mundo esperava ele bater cruzado, né, Zé? Aí ele bateu reto, a bola ganhou a linha de fundo e desperdiçou uma boa oportunidade. Para mim, o Flamengo fez um bom jogo, não foi, criou muitas possibilidades. Só foi fazer gol na etapa complementar, mas criou muitas perspectivas. O Arrascaeta, de novo, para mim, é um absurdo de jogador, né? Porque o que ele faz no lance do gol e o biquinho que ele dá na bola, né? Aí o pessoal vai lembrar... gols ontem dos dois maiores símbolos aí dos últimos anos vitoriosos Sim. do rubro-negro carioca. E na velocidade do Bruno Henrique e na genialidade do Arrascaeta. O Arrascaeta fez o gol de bico. De bico a gente lembra de dois. Os mais jovens vão lembrar do Ronaldo na Copa do Mundo, que fez aquele gol de bico contra a Turquia, não foi? Sim. Foi contra a Turquia? Sim. E olha o lance... Semana fazia um gol desse tipo aí. E os da A nossa Copa de época, a 94 gente fez 2 gols de bico, se eu não me engano. Tava essa Contra região. Camarões e contra a Suécia. tinha 2, mas tem mais um aí. Da nossa época a gente, né, tinha o Serginho Chulapa que só chutava Era de bico bicão, também. né? Fazia. Não era um biquinho sutil. Chulapa não era biquinho, era uma raquetada de bico que saía de canhota, que era um negócio de louco. E o Serginho Chulapa não jogaria nos tempos de hoje, porque ele jogava muito com os braços abertos. Nossa senhora. Por isso que ele ganhou o fora. apelido dos Podia Osmar terminar o Santos. jogo. Ele ganhou o apelido do Osmar Santos de Tamanduá Bandeira. Tanto que ele abria os braços para jogar dentro da grande área. Bonito gol do Rato, né? Primeiro gol dele. Agora deu uma desviada, matou o Rossi. Chutou, né? Contra o Corinthians do Cássio, ele manda ela lá na gaveta, mas essa aí desviou, ajudou. O que tem te chamado a atenção no Flamengo nesse comecinho de Campeonato Brasileiro, Silas? Empatou em casa contra o Internacional, fez um bom segundo tempo contra o Colorado. Poderia ter vencido o jogo, apesar do bom jogo do Inter. E conseguindo que talvez pouca gente consiga nesse Campeonato Brasileiro fazer 3 pontos no Barradão. Dentro do campo ele tem muito elenco, ele tem muita opção. Fora do campo, a gestão do Felipe Luiz, acho que é excepcional. O cara que ele já era quando jogador, nas entrevistas, sempre muito ponderado, sempre buscando a dinâmica do jogo, colocando os melhores jogadores, um cara que não tem medo, um cara que joga para cima, sabe que o time que ele está dirigindo. E acho que a volta agora do Arrascaeta, né, que ficou bastante tempo, a volta do melhor futebol. E a eminência aí do Pedro, que é a grande esperança da... Pulgar e De La Cruz, hein? Que bela dupla de volantes. O Felipe adora elogiar essa dupla, de fato. Eu acho que Gosto é muito do... melhores né? aí. Sim. Botou o Já Gerson. está incluído nisso aí. Pra mim, o melhor jogador do Flamengo até agora, pra mim, é o Gerson. É impressionante. Quando ele entra em campo, muda a forma de jogar. Se eu tô ali jogando do lado, tá dificuldade. Cadê o Gerson? Toma, Gerson. Aí ele consegue, coloca a bola no chão, segura, toma a falta, dá sequência no lance. É impressionante que ele tá jogando. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Agora, tiver isso. ô Plirra,
O Flamengo tá faltando uma palavra. Lá tá banquinho, né? Com esses Uma caras. palavra- Luiz Araújo, Everton, Michael, Uma essa palavra galera, que Mateuzinho, Matheus que o Abel- Vitória heróica é exagero do Felipe? Pela circunstância como foi o gol, né? Mas assim, eu acho que falta uma palavra que o Abel gosta muito de utilizar, né? Quando perde, ele fala, faltou eficácia. Eu acho que o Flamengo cria muito e precisa matar o jogo. É a maior crítica ao Flamengo Ele hoje. precisa matar o jogo. Ele precisa matar o jogo. O Flamengo Por isso que precisa matar o jogo. a volta do Pedro, espera-se o Pedro até o final de abril, que ele possa jogar nesse mês ainda, de abril. E, se ele jogar até o final de abril, é um ganho enorme para o Flamengo, que já vai preparar o jogador para o Super Mundial, né? A questão do Jorginho, que está na Inglaterra, que parece que com o Flamengo está Acordo iminente. tudo certo, as partes já se acertaram, Mais ele um pra precisa esse meu, resolver a parte final do contrato dele lá na Inglaterra. Paulo Silas. Uns com tanto, hein, Plihal? Mas você tiraria quem, Plirra, para jogar o Jorginho? Talvez o Dela Cruz. eu acho que sai. Dela Cruz. Os outros não tem como mexer. Acaba jogando todo mundo, né? Nesse calendário doido. Vamos escutar o Felipe Luiz. Felipe Luiz, depois do jogo, logicamente, deu entrevista coletiva. A gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista. Eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. 1-0. Aí o Felipe, o que é, Na Silão? Venezuela foi 1-0. 1-0 contra o Tátira, quase tomou empate na última bola, uma bola no travessão. Gol do Juninho, né? Gol do Juninho de peito. De peito, A bola foi cruzada, ele entra no segundo Bruno pau. A casquinha do Bruno Henrique faz a jogada, né? casquinha do Bruno Henrique. A única jogada do Cebolinha, que o Cebolinha não jogou nada. A única bola que ele cruzou direito, o Bruno Henrique dá um cabeceio para trás e entra o centroavante. O Meio da Henrique semana é faz o gol. Central Córdoba, né? Segundo jogo da Central Libertadores, agora no Maracanã, que certamente vai receber um grande público. Aí pinta de atropelamento, Zé? Ou não? Libertadores, o buraco é mais embaixo. O Flamengo nesse jogo aí é favoritaço, né? Vamos falar logo a real. O Flamengo é o Central Córdoba, com todo respeito, futebol argentino e tal. Mas o Flamengo é favoritaço. Vai jogar todo mundo? Tá todo mundo pronto, menos o Pedro? Menos o Vinha? Né? O Matias Vinha também não tá pronto para jogar? Na hora que tiver todo mundo, então, aí é atropelamento, é igual aquela música lá do atropelamento e fuga. Atropelou e até logo e vamos embora. É o Flamengo. O Flamengo é incomparável perto dos outros. É O incomparável. Botafogo meteu 6 no Peñarol, que eliminou o Flamengo, hein? O ano passado. Foi o GE quem deu hoje à tarde, né, Fabrício? Sobre o acerto do Flamengo com o Jorginho. O Flamengo acerta valores com o Jorginho, o acordo está nas mãos do volante. O presidente BAP aceita as condições do negócio e espera agora pelo retorno, pela resposta definitiva do jogador. A gente também, nossa equipe, o nosso site espn.com.br também apura mais detalhes da muito provável, quase certa, a vinda do Jorginho. Eu fico pensando no Felipe Luiz, a dor de cabeça que ele deve estar. Porque olha pro banco. Faz o banquinho, faz ele olhando pro banco. Hein? Faz. É piada repetida, mas vale. O Silas conta as mesmas sempre, a gente dá risada em todas. O Felipe Luiz chega no banco de reserva, ele olha pro banco de reserva aqui. Ô, Cebolinha, entra! Ô, Bruno Henrique! Que dor de cabeça, hein, Pascoal? Tem isso? Ô, De La Cruz, resolve essa parada lá. O Pedro tá voltando, hoje o Juninho entra lá. O cara só dá risada, cara. Que dor de cabeça. A diferença do time do Flamengo para os outros é uma enormidade. O São Paulo mandou embora 18, contratou 4. Pro Palmeiras não é tão grande, não, hein? O Palmeiras. Palmeiras assim? tem. O Palmeiras gastou muito. Gastou. Mas ainda não tem um formato de jogo. Esse negócio do terceiro zagueiro está atrapalhando a vida do Palmeiras. O Palmeiras está perdendo o jogo. Palmeiras está perdendo o jogo ou não ganhando o jogo por conta de falta de homens no meio-campo para combater o adversário. Os adversários botam um número maior e sufocam o Palmeiras no meio-campo. Você foi muito enfático, Silas, ao dizer que o Jorginho fatalmente ganhará o lugar do De La Cruz. Por que você acha isso? Eu acho que ele é Exclusão? Por exclusão? Não, eu acho que... primeiro, não tem como tirar
outro jogador. Quem que você vai tirar? Vai tirar o Gerson? Vai tirar o Gerson, vai tirar o Pulgar, que tá jogando pra caramba, não tem Vai tirar como o fazer Arrascaeta? isso. A Arrascaeta é o craque do time. E eu acho assim que não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, mas eu acho que o De La Cruz acho que foi super valorizado. Eu acho que ele não é todo esse jogador, não. Ele é bom jogador, né? No River Plate ele fez um baita campeonato, na seleção uruguaia também, mas não é um cara que está no gol, não é um cara, ele é um motorzinho, mas o Jorginho chega, chegou o Alexandre, por exemplo, chega para tomar conta. Vai deixar já pensou o Jorginho batendo o pênalti, não? A paradinha que ele dá na hora do pênalti. Mas... se ele errar, o Zé fica com medo dessas coisas aí. Tá colocando os gols, né? Mas ele errou alguns pênaltis. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis para você jogar. Tem que se adaptar. Se adaptar e outra, é difícil. Você joga, o Silas acabou de falar, joga contra o Inter, joga contra o Flamengo, depois você sai, vai jogar contra o Palmeiras. Né? As condições e cada com um tipo de gramado, um clima diferente. Tem uma característica. Contra o São Paulo, depois pega o Palmeiras. É mole? Você vai tabelinha boa pro esporte. Você joga na sua frente um Lucas Moura, aquela mudança de velocidade. Quinta marcha que ele tem ali. Ele pegou o Lucas Moura 3 anos mais novo. Esse ele já conhece, mas aqui a gente tem... Sim, mas ele conhece lá na Europa, com os espaços reduzidos, posicionamento tudo certinho, mais protegido. Vem aqui. Zagueiro sozinho, lateral, né? Zagueiro lateral, aí você tem que aqui, dar o lateral é lateral pra aqui lateral não é zagueiro, não. Porque muitas vezes ele joga como um cara que ele distribui o jogo, não é o cara da marcação, né? Os caras roubam, entregam a bola para ele e ele distribui. Ele é bom jogador nisso. Tem um poder de marcação, ajuda também e tal. Mas aqui você vai ficar um pouco mais exposto em relação ao que se joga na Europa, né? Eu tenho a impressão, claro, a gente pode estar completamente enganado. Qualquer previsão a respeito de futebol, você pode estar enganado. Mas que o Flamengo no Super Mundial aí vai fazer um papel bonito. Acho que vai, não sei se enfrentar de igual para igual, esse papo de igual para igual já deu tanto chabu, tanto problema, mas acho que vai dar uma complicada para os europeus. Você canta aquela musiquinha, Real Madrid, pode esperar? Ainda mais os europeus dessa vez. Isso já não deu certo, hein? Ainda mais os europeus dessa vez no final da temporada, né? Isso não deu certo, não. Giro de craque, toque de lenda, Arrascaeta. Não é mais 14, agora é 10, nota 10. Mas faz vezes também de 9 e dos melhores. Assim, no manso rolar da bola, o Flamengo abriu os caminhos no Barradão sobre o Vitória, reencorpado, com Arrasca, Gerson e Wesley de volta ao time. Um triunfo que chegou no sufoco, no fim, de modo bem familiar. Arrascaeta fez um golaço de craque, a la Romário, Ronaldo, de biquinho. Mas a gente recorre a manchetes antigas, fica até meio surrado. Bruno Henrique decidiu pelo Flamengo. Já aconteceu várias vezes e aconteceu de novo aqui no Barradão. Eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para Venezuela sabe. Essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram, dão o máximo, o melhor pro Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Um Barradão cheio, com a massa do Vitória, é muito indigesto. Mas o time conseguiu ser dominante. Apresentou o velho problema da falta de pontaria, é verdade. Cebolinha, Juninho, até que a Arrasca tirou da cartola a jogada. Com ginga, leveza que só os craques têm no toque da bola, como quem diz, isso, vai lá. E a pelota obedeceu. Geralmente é sempre assim, sempre tira um coelho da cartola, ele não foi diferente, ele já roubou a bola, driblando o adversário e deu um biquinho ali lá, Ronaldo, né, na Copa e coisa de gênio de craque. O Vitória, um leão, não se rendeu. Achou o empate com o Wellington Rato, um chute com desvio. E dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo.
Eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. Mas havia jogo, havia Bruno Henrique. De novo, o camisa 27 decidiu. Os primeiros 3 pontos no Brasileiro chegaram. Um Flamengo que não se cansa, insiste até o fim e consegue, mesmo de biquinho. O campeonato desde o Carioca, tinha ido para a seleção, machucado, ficado fora. Enfim, a Arrascaeta de volta fazendo gol de biquinho. Você falou sobre a diferença que já dá para ver com esses caras em campo? Com o Gerson, com a Arrasca. É nítido assim a diferença? Muito. Logo no início do jogo você consegue notar, porque o Flamengo estava jogando um 4-2-4, basicamente. Eram 4 jogadores na frente, 4 jogadores de ataque, que o Felipe Luiz acabou deslocando ali por necessidade para tentar fazer a armação do time, mas não tem comparação. Quando tem o Gerson e o Arrascaeta, que eles conseguem cadenciar, conseguem dar, por exemplo, o passe mesmo de letra que o Gerson dá para o Wesley numa determinada ultrapassagem, o Arrascaeta um pouco mais cadenciado ali, acertando inversão de jogo, não tem só aquele Fórmula 1 que a gente fala, né? Que é tu sair correndo para frente. Não, tem 2 caras ali que pensam o jogo, então muda completamente para mim. Ô Marra, você falava antes do valor dessa vitória conquistada fora, e isso não é fácil no Campeonato Brasileiro, e acho que para o Flamengo ainda mais pelo fato da semana, da viagem longa, e o Felipe quis valorizar isso na entrevista. Sim, mas ele teve também, assim, é verdade, o Vitória vai vender caro, né? Você percebia também a atmosfera do Barradão, e um time lutando bastante, né? Depois que fez o gol do Wellington Rato, teve a oportunidade, aquela pancada que tomou o Léo Pereira na cara, foi uma finalização que estava indo numa direção perigosa ali para o Flamengo. Mas o Flamengo também entrou com um time melhor. A volta de jogadores importantes fazem o time ser muito bom com a bola, né? Faz o time envolver melhor. Assim, é aquilo que o Jorge está falando, assim, da velocidade. A característica do time de ontem era um time que sabia ser veloz quando precisava ser veloz. Mas era um time que sabia trabalhar a bola também de uma forma diferente. Tem o Wesley jogando, tem Gerson jogando, tem a Arrascaeta jogando. O time é muito bom. E o Felipe, ele fica ali meio até sem palavras para definir o Bruno Henrique. É impressionante como o Bruno... Você já parou para pensar que ele está com 34? Isso. É verdade. E joga de ele tudo. Entrega, cara, até hoje. Lembra quando ele estava renovando o contrato, que a gente falava assim, mas os 3 anos. Sim. Será que valia, né? Eu tomei um susto quando veio a notícia. Não chegou a hora de oxigenar o elenco, que a gente falava. E logo quando renova, depois que renova, aquele primeiro mês não foi muito positivo, né? Foi uma sequência de jogos, ali aqui em um mês dá o quê? Uns 10 jogos, né? Em um mês. Peraí. Por aí, né? Mas assim, foram alguns jogos onde ele não foi tão bem e tal, já ficou assim, nossa, mas renovaram por mais 3 anos. E, poxa, se você contar essa temporada dele, é muito... Não vou nem falar das anteriores. Essa é muito boa. E o Bruno contra o Tátira, gente. E ele tenta entregar... E ele tenta entregar em todas as funções possíveis, né? Eu sempre lembro... Eu não sei porquê, mas esse jogo é muito emblemático para mim. Nem tem a ver com o Flamengo. Aquele Wolfsburg e Real Madrid. Sim. Tu lembra disso? O Bruno Henrique pela direita. E eu não sei, mas isso ficou muito claro para mim, porque, obviamente, a dificuldade daquele jogo contra o Real Madrid... O Bruno Henrique jogou uma barbaridade pelo lado direito. Aí vem aqui e vira que é a ponta esquerda, que era onde ele jogava. E agora ele já está jogando de centroavante. Que o Bruno Henrique, a gente está vendo a versão agora, é ele mais centralizado ao lado de um atacante. Outro cara que não foi falado, eu vou continuar falando do Bruno Henrique, mas eu queria citar a partida que fez o Alexandre. Porque toda aquela questão, né, de muito tempo lá fora, aí pega muito da pirimba, né, de torcedor assim, né? Pô, esse cara não vai somar nada, já tem não sei quantos anos, blá, 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 blá. Cara, o Alexandre tá jogando bola. Também. Também, assim como a gente falou do Varela, né? Eu falei do Varela na semana passada, o Alexandre tá jogando muita bola. E é constrangedor, assim, a diferença do Alexandre com a bola no pé em relação a alguns outros jogadores. Por exemplo, não precisa Ayrton correr, Lucas. né? Por exemplo, o Ayrton Lucas, que era um cara que era titular absoluto do time na temporada, assim, antes do Vinha. Sim, né? era. Jogador de seleção. Jogador de seleção, mas o Alexandre, quando ele pega na bola, as decisões que ele toma são completamente diferentes. É impressionante, assim, como vem jogando e a constância. O Alexandre não tem jogo ruim. O Alexandre não tem, ele jogou muito mal o jogo. Não, ele não vai ser absurdo em todos os jogos, mas está ali sempre no nota 6, nota 7, está ali na média, bem tranquilo, jogando com uma inteligência danada. E aí, só para encerrar
em relação a esse ponto do Flamengo... Não elogia muito, não, senão na próxima convocação o Flamengo perde os 2 laterais. Mas só para encerrar em relação a esse ponto, o que me parece nesse time do Felipe Luiz por exemplo, para mim o Flamengo está criando oportunidades tipo ontem. O Vitória estava muito atrás. Então o Flamengo teve que circular... Era para estar 2-0. Teve que circular muito a bola e tudo mais. Eu não sei qual é a sua opinião, mas me parece que o Felipe Luiz meio que preparando o time do Flamengo para o retorno do Pedro. Eu falei isso na redação, eu falei assim. Eu estava ouvindo Não, eu estava falando ali com o nosso editor-chefe, com o Bruno, quando a gente estava passando o roteiro. Eu falei assim, cara, se o Felipe Luiz vai para uma coletiva, como ele tem ido, e falado sobre o time criar oportunidades, aproveitar mais oportunidades, eu fiquei imaginando quando você tem um cara que, como o Pedro. Eu falei, o Pedro vai fazer gol de orelha, de dedinho do pé, de lado do joelho, coxa, adutor. Porque se você for parar para pensar... precisar. Porque se você for parar para pensar, o time tá moldado já, né? A linha de 4, que todo mundo basicamente já sabe, os 2 volantes, o Gerson e o Arrascaeta por trás na armação, e ali tu vai ter um Pedro e Bruno Henrique como dupla de ataque. E ele agora, esse mês, né? Esse mês ele deve voltar, né? E como dupla, né? Não aquele negócio de tal Bruno Henrique aberto de um lado, um outro ponto aberto de outro lado, e o Pedro um pouco mais distante, tendo que se virar sozinho, às vezes, para fazer os gols. Não. Então, se tu parar para ver, tá lá os 4 de trás que tem muita qualidade, e ainda o Pedro e o Bruno Henrique no ataque. Então... E nessa, o tempo está passando, os jogos vão passando e o Felipe Luiz segue só com uma derrota à frente do Flamengo. Só o jogo com o Fluminense, não foi isso? Porque a gente vê alguns treinadores falando sobre acertar a mira. Vamos lá, o Bahia precisa melhorar ali a eficácia, mas você teria que talvez contratar um jogador ou ajustar. O Atlético precisa melhorar, tá criando e tal. O Flamengo fala sobre melhorar, mas ele tem um Pedro para voltar. Os outros times vão ter que resolver do jeito que dá ou contratando outros jogadores. O Flamengo fala sobre isso, mas aguardando o Pedro para voltar. Não, e não é que não está funcionando o ataque. É isso. O ataque já funciona e ainda assim vai melhorar. Exato. A estrutura do time toda funciona. Não é brilhante sempre, né, Marra? Nem tem como ser também. Mas... Sim, e era uma semana, de novo lembrando, né, era uma semana de estreia. E se vocês repararam na entrevista coletiva, o Felipe cita como padrão o jogo contra o Inter no Maracanã. Isso é um elogio. Isso é um elogio ao Inter, inclusive. Claro. Mas o Felipe é um cara que está vendo, sabe o que está acontecendo. E mesmo o Flamengo não tendo vencido, ele tem aquele jogo como um ideal. Não um ideal, mas como um padrão a aperfeiçoar. Aquele jogo o Flamengo não venceu. Ele venceu o Tátira. Qual foi melhor? Foi melhor do Inter. Até porque tem também quando tem um adversário que cria dificuldade. Sobe, né? E você tem os seus caras também à disposição, né? Ou alguns deles, né? Para poder fazer o jogo e conseguir fazer a avaliação correta. Vambora, Mariana? Acho que já tá dando no nosso horário, né? E a bala? Não, ainda tem mais um minuto. Mas foi rapidinho. Ainda tem mais um minuto de Sport Center. Tá querendo ir embora, Bruno? Tô com fome. Tem marmita aqui atrás. Tem, né? Então, deu tempo, pô. Eu te falei que ia dar tempo. O quê? Sabe uma coisa legal, rapidinho, que eu lembrei do Felipe Luiz? Que ele falou sobre o De La Cruz, que não quer jogar com o De La Cruz como meia. No lugar do Arrascaeta? Que ele quer o De La Cruz como um segundo volante mesmo, que ele não quer mexer nessa Mas é porque aí ele elogiou a dupla, é isso? Ele elogia a dupla. Porque já tá muito, pra mim, já tá muito nítido, encaixado, tá funcionando os dois. Então tu vai tirar o De La Cruz, tá funcionando como segundo volante. Mesmo não entregando tudo que se espera ainda. Então, tá funcionando, pra jogar de 10, mas mesmo não tá entregando tudo. Ele ainda vai... A tendência é melhorar. O teto não chegou ainda, né? Não. Ele enxerga. O teto chegou aí. Boa. Eu bato às vezes. Agora sim, Bruno. Posso ir? Pode, marmitinha liberada, tá? Então até amanhã, pessoal. O Sport Center volta às 11 da... Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um post aí do nosso canal, trazendo sempre conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, nação. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil. Lembrando vocês que o próximo jogo do Flamengo vai ser na quarta-feira. Aí já vai ser partida válida aí pela Copa Libertadores da América. Vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo vai ter jogando em casa, com certeza vai ter casa cheia no Maracanã contra o Central Córdoba, Libertadores, segunda rodada, e o Flamengo, se vencer aí, assume a liderança do grupo de forma isolada. Então vai ser muito bom o Flamengo conseguir essa vitória dentro de casa aí, junto com a torcida. Com certeza o Maracanã vai estar lotado mais uma vez, galera.